imediatamente para o Instituto Adolfo Lutz, que em questão de horas confirmou o caso, o protocolo Charité, que é um protocolo da Organização Mundial da Saúde. A notificação chegou para a gente ainda sem o resultado às 12h08. Como nós comunicamos esses casos somente na coletiva do dia seguinte, estamos aqui fazendo este movimento. A nota conjunta fizemos ontem, Estado de São Paulo, Hospital Albert Einstein, alinhando a comunicação para transmitir para toda a sociedade a informação. Essa nota foi publicada ontem às 8h e hoje estamos aqui realizando a coletiva. Aqui tem alguns dados, eu vou só destacar que este quadro, este senhor, é brasileiro, teve início de sintoma no dia 23/2, como eu já mencionei, teve febre, tosse, dor de garganta e coriza. As fases, como mencionado pelo ministro, nós saímos do nível de alerta, que era 100 casos suspeitos no Brasil, começamos no dia 22, passamos no dia 27 de janeiro para perigo iminente, ou seja, quando nós tivemos aquele primeiro caso suspeito em Belo Horizonte, e depois declaramos a emergência de saúde pública, reconhecendo a declaração internacional da OMS. Nesta fase, nós temos, neste nível de resposta, que é a emergência de saúde pública de importância nacional, temos duas fases. A fase inicial, que nós estamos agora, que é a fase de contenção, onde nós buscamos evitar que o vírus se espalhe. Caso ele se espalhe, nós temos a fase de mitigação, que é evitar casos graves e óbitos, planejamento similar ao que foi feito durante a pandemia de influenza em 2009. As medidas de prevenção nós temos reiterado em todas as oportunidades. Lavar as mãos com frequência, principalmente com água e sabão. As pessoas, tendo água e sabão, é a melhor medida. Se não tiver, álcool em gel, ou também pode usar o álcool em gel, sempre para manter as mãos limpas. Não compartilhar utensílios de uso pessoal, como talheres e copos. Durante o inverno agora, a gente realizaremos a campanha de vacinação contra a influenza em meados de abril, no final de março, início de abril. Então, é fundamental que as pessoas se atentem a isso. A vacina de influenza deste ano é diferente da vacina do ano passado. E manter-se hidratado, hábitos saudáveis é fundamental. A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde tem realizado todo um esforço internacional. O Brasil faz parte desta estratégia, com parcerias, com medidas de comunicação, como nós estamos fazendo aqui para combater a desinformação, investimento em pesquisa, diagnóstico e medicamentos e vacinas, contenção, como eu acabei de mencionar, limitando a transmissão de pessoa para pessoa, assistência, identificando essas pessoas, isolando, seja no domicílio ou na unidade de saúde, caso seja indicado, e também fazendo investigação e monitoramento dos animais lá na China. Nós não temos aqui no Brasil nenhuma situação que necessite fazer isso. Há um rápido estabelecimento da comunicação, acelerando as ações e acelerando a agenda de pesquisa. Basicamente, esse é o resumo da situação atual, e todo esse trabalho ele é integrado por vários setores do governo federal, dos estados e municípios. Muito obrigado, ministro. Bom dia, Simone Iglesias, da Bloomberg. Eu gostaria de saber dos senhores qual é o procedimento com os passageiros que estavam no voo com esse paciente, que tem o caso de coronavírus, se eles estão passando por alguma quarentena, algum exame compulsório, e claro que a gente não pode fechar fronteiras por conta dessa doença, mas qual é o trâmite nos aeroportos dos aviões? Vai ter um cuidado a partir de agora desses voos que vêm da Europa, que vêm da Itália, que vêm da Alemanha, França, para que tenha uma triagem ou um cuidado maior dentro, explicações, orientações dentro do voo, para se evitar esses contatos maiores que possam levar à proliferação da doença? Obrigada. Bom, eu volto a repetir. Não tem como você bloquear as pessoas. Isso não tem eficácia. As pessoas elas saem de um país e embarcam em outro país e conectam com gente vindo de outro país. É um grande trânsito mundial. Uma pessoa sai do Irã, para em Portugal, o brasileiro está em Portugal. O Irã, deveríamos saber que ele veio do Irã, ficou 3 dias em Portugal e embarcou. Então, a regra continua sendo, se tem sintomas, se tem febre, se tem... que não viaje. Agora, viajou, informe as autoridades quando chega.
Se não tinha sintoma, não tinha febre, não tinha nada, mas está vindo de áreas aonde você tem, como caso Europa, Ásia, Américas, estou vindo de áreas, passaram dentro de 14 dias da sua chegada. Se sentir febre, tosse, coriza, procure a unidade de saúde. Embora seja uma situação que todo mundo gostaria que fizesse um inventário geral e um exame para ser admitido dentro de um país, não existe nenhuma tecnologia que possa nos dizer que quem está eventualmente dentro de um avião possa estar com um vírus ou não. Não se pode, não se tem essa possibilidade. Eu conversando com médicos muito experientes, meu pai tem 90 anos, é um médico que já viu muita coisa na vida. Ele falou, a geração de vocês é muito mais preparada, porque os nossos pais nos falavam, cuidado com a gripe espanhola, porque eles eram sobreviventes da gripe espanhola. E eles passaram por inúmeras gripes, inúmeros quadros gripais, gripe asiática, etc., sem saber sequer qual era o agente etiológico de onde vinha. Isso não é novidade. As pessoas faleciam, pessoas idosas faleciam de gripe, com pneumonia. Nós só conseguimos superar essa fase. Eu, quando me formei médico, as enfermarias ficavam aguardando o inverno, porque várias pessoas tinham pneumonia e se internavam. Quando nós conseguimos a tecnologia de fazer a vacina que previne as formas graves de influenza. E nós só vamos superar essa quando nós tivermos tecnologia para podermos ter a vacina. Por enquanto é precaução, cautela. O que nós vamos fazer é aumentar a comunicação para essas pessoas que vêm desses voos, para que elas possam ter essa mensagem muito clara de como se comportar. Quarentena não. Quarentena não. Os passageiros que vieram, a gente segue a regra. 2 poltronas à frente. O avião tem 4 cadeiras, mais 2 laterais, então são 4, 8, 10, 12, 14, 16. O fluxo de ar no avião recomendado é que se faça as 2 poltronas. Isso aí a Anvisa localiza cada um deles, tem o telefone, a Polícia Federal tem esse controle. A gente entra em contato e comunica. No avião que você veio, teve uma pessoa que foi testada positivo. Caso você tenha febre, tosse, tá? Imediatamente se comunicar com o estabelecimento de saúde. Mas não existe quarentena, porque não existe eficácia nesse tipo de situação. Estamos à disposição. Por bem, ministro, rapidamente eu queria esclarecer com o senhor, muito rapidamente, essa questão dos 16 assentos que o senhor apontou. O senhor falou 8, 10, e chegou a 16. Este é um número preciso? Nós temos que dar informação bem precisa. São as 2 fileiras à frente. O indivíduo está sentado nessa fileira. Então, pega-se os laterais dele, a da frente e a outra. Essas pessoas, foi assim que foi feito nos protocolos de influenza, essas pessoas são contactadas pela Anvisa, que é a Vigilância Sanitária de Portos e Aeroportos. Quando a gente confirma o caso, imediatamente isso é comunicado a eles, para entrar em contato com cada um deles e comunicar com esse padrão de comunicação. O avião que você estava sentado numa poltrona, na poltrona anterior à sua, ou 2 atrás da sua. Então, caso você tenha febre, tosse, etc., etc., você deve comunicar ao profissional de saúde que você estava neste avião, da onde veio, o número do voo, poltrona, para que ele possa pensar na possibilidade do coronavírus, mesmo que você não esteja vindo da área acometida. Vamos supor que esse paciente que estava dentro desse avião tenha saído da Áustria, um país que não estava nem um pouco dentro desse radar. Mas ele saiu da Áustria, foi para a França, o outro saiu da Itália, encontrou no avião e ele estava perto. Então, se ele chegar numa unidade e falar, eu estou vindo da Áustria, as pessoas, como estava anteriormente, não iam fazer nexo. Então, o nexo passa a ser, no caso, a importância disso é que ele informe o nexo possível do quadro respiratório com o paciente que testou positivo.